E nós vamos abrir a Bíblia. Quem se arrisca uma opção para ver se acerta? Nós vamos abrir a Bíblia para estudar em qual livro? Mateus. Acertaram. O ano passado estudamos 25 terças-feiras seguidas no livro de Mateus e chegamos até capítulo 12 que estamos hoje. 25 terças-feiras, 24 ano passado, essa de hoje completa 25 terças-feiras. Porque é interessante que se vá tirando do texto bíblico, com paciência, aquilo que é importante para a igreja nesses dias. E o tema dessas reflexões são as palavras, são palavras de Jesus, não são as palavras, porque não nos propomos a comentar todas as palavras de Jesus. Primeiro, por questão de limitação própria, por questão de tempo, mas o tema é palavras de Jesus no livro de Mateus. Então, vamos andar ainda muito tempo no livro de Mateus, pensando palavras de Jesus que são de extrema necessidade para as nossas vidas nos dias que estamos vivendo. Hoje nós vamos para Mateus 12, 31 e 32. Esse texto tem uma peculiaridade que diz respeito a todos nós, porque, com raríssimas exceções, a igreja tem problemas com a interpretação sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Sempre paira uma dúvida sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Se blasfemar, está perdido para sempre. Quem blasfemou, como faz? Se há oportunidade de voltar, se tem ainda há um jeito, se deixar de blasfemar, ainda há oportunidade de se reintegrar à comunhão. Então, é um assunto muito interessante para fortalecer as nossas mentes, o nosso coração, nossa vida. E nós encontramos um suporte nos teólogos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, especialmente na sua edição da Bíblia Pentecostal, de Estudos Pentecostais das Assembleias de Deus, que alinha perfeitamente com a nossa fé que nos trouxe até aqui. Porque, primeiro, temos que observar dois pontos. Não tem como, pastor, pelo menos do meu ponto de vista, não tem como, atualmente, nos propormos a ensinar a igreja, instruir a igreja, somente com a nossa visão do texto, somente com o que a gente lê e entende. Eu acho muito temerário fazer isso. Então, como eu já disse várias vezes aqui, quando nós refletimos sobre algum assunto aqui, primeiro eu vou buscar ajuda, primeiro eu vou pesquisar, para que se possa trazer alguma coisa o mais possível de nutricional e espiritual para a igreja. Então, esse é um dos pontos que a gente tem abordado até aqui. E a outra questão é que precisamos ver, nessa busca, pessoas que seguem a linha que nos trouxe até aqui. Porque não nos interessa, de uma hora para outra, mudar de interpretação do texto bíblico. Sabemos que existem muitas formas de interpretar. Sabemos que existem muitas linhas de condução da igreja evangélica, do povo evangélico. Sabemos que
muitas igrejas se modificam pelas interpretações que fazem do texto. Então, para nós, não há interesse de uma hora para outra mudar de linha de interpretação, não há interesse de uma hora para outra mudar dos conceitos cristãos das Assembleias de Deus que nos trouxeram até aqui. Então, o que nós queremos é fortalecer nossa fé, fundamentada na palavra de Deus e, sobretudo, mantendo os marcos antigos que nos foram passados com referência ao entendimento da palavra de Deus. Então, é nessa linha que a gente vai andando, né? Então, vamos ler o texto, Mateus, capítulo 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente precisa entender, porque, porventura, alguém pode estar seguro que nunca blasfemou contra o Espírito Santo? Porque blasfemar é falar contra, blasfemar é criticar destrutivamente, blasfemar é rejeitar a ação de alguém, é dizer, não aceito sua ação porque a considero inoperante, a considero inócua, a considero sem sentido, por isso rejeito. Isso é uma blasfêmia. E vocês percebem a importância dessa reflexão, o tanto que nós precisamos ter clareza, porque e se entre nós tiver alguém que já blasfemou? Como é que faz? Como fica isso? Será que não tem uma luz que nos possa esclarecer? Por exemplo, vamos para o acontecimento na chegada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chegou na igreja, mandado pelo Pai, a pedido e por intercessão do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador. Por isso, ide para Jerusalém e esperai lá. Então, no dia que o Espírito Santo chegou, foi uma bênção, a igreja recebeu poderosamente, foram marcados, foram cheios do Espírito Santo, mas houve um grupo que olhou assim, zombou, e disse, todo mundo cheio de mosto, isto é, todo mundo embriagado, mosto é vinho, todo mundo embriagado, que coisa feia, todo mundo cheio de álcool, todo mundo alcoolizado, todo mundo fora de si, isso é uma blasfêmia, porque o que estava acontecendo ali era a manifestação do Espírito Santo, mas eles blasfemaram, e de repente, um deles resolve fazer uma pergunta para os apóstolos, e a pergunta foi o seguinte, irmãos, que devemos fazer? Que faremos nós quando Pedro declarou e convenceu aqueles críticos de que ali não estava acontecendo embriaguez nenhuma, que aquilo era o que estava previsto pelo profeta desde o Antigo Testamento, e que aquilo era o derramamento do Espírito Santo prometido. Quando eles ouviram isso, eles disseram, e agora? O que devemos fazer?
Será que você entende que Pedro levantou e disse assim: oh, meus irmãos, lamento muito. Vocês me perguntam o que poderia fazer, mas vocês acabaram de blasfemar contra o Espírito Santo, então não tem mais nada a fazer. Vocês estão perdidos. Vocês acabam de selar a condenação, porque Jesus disse: quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida, nem na outra, nem neste século, nem no outro. Então, mas Pedro não disse isso. Pedro nem tocou nesse assunto, e Pedro sabia que Jesus tinha falado sobre esta questão, porque Pedro estava junto quando Jesus fez essa declaração. Mas Pedro disse assim: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo, para que vocês também sejam batizados e recebam esse Espírito que hoje desce aqui, porque essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a tantos quantos estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja que entra aí uma certa dificuldade. Quem blasfemar está perdido ou não está perdido? É uma palavra definida. Como a gente vai descobrir para nos acomodar, não é? Antes de comentar diretamente o assunto, quero me reportar a outro fato muito comum no Nordeste, na época em que nós nos convertemos, na década de 60, no ano, mais especificamente no ano de 1961, quando a igreja dobrava o joelho para orar, porque naquela época, do início da explosão do evangelho no Brasil, crente orava com muita participação, crente orava com toda a força. Era difícil ter uma reunião de oração de 10 pessoas, de 5 pessoas juntas, que de fora não se ouvisse o barulho da oração. Não tinha som para que cada um orasse no microfone, mas a participação da oração, eles se inspiravam em textos bíblicos que dizia que a voz do povo orando é como voz de muitas águas, em que as pessoas ouvem o barulho, mas não discernem o que é que eles estão falando. Então, era muito comum você passar numa igreja daquela época e ouvir o barulho, todo mundo ajoelhado, e não tinha oração assim de 10, 15 minutos, não. Botou o joelho no chão, pode preparar que no mínimo 1 hora você ia ficar de joelho no chão. Foi assim. E isso causou um impacto na cidade, isso na minha época. Eu mesmo, participando da oração, naquela época, como novo convertido, fui surpreendido com pedradas no telhado. Eles pegavam a bacia, enchia de pedras e jogavam de uma vez em cima do telhado, para assustar, para criticar. E depois a confusão que saía. Dizia que os crentes estavam gritando assim, é porque estavam montados em bodes pretos dentro da igreja, e que era uma confusão tremenda, porque o bode dava coice nenhum, chifrava outro, era aquele rolo. A conversa que saía na rua depois era essa. Isso eu ouvia. E se eu te disser uma coisa, muitos daqueles que criticaram, muitos daqueles que zombaram, eu tive o privilégio de os vê-los dentro da igreja orando. Então, não podemos dizer que blasfemou, acabou. Temos que ter muito cuidado, porque senão a gente lacra a oportunidade de salvação por causa de uma interpretação fácil de um texto, porque o que está escrito aqui é isso mesmo. De forma seca, a interpretação seca que está escrita é isso. Blasfemou, acabou. Mas, como o Senhor é bom, Ele usa, revela, sem torcer o texto, e vai usando pessoas com o passar do tempo.
E a gente tem hoje muita matéria, muita ajuda que nos acomoda com referência a essa declaração, sem desfazer o que Jesus disse. Então, o que nós precisamos saber? O que é mesmo uma blasfêmia? Quando é que devemos nos considerar blasfemos para perder a salvação, a ponto de perder a salvação? Tenho algumas declarações e alguns textos bíblicos para conferirmos. Primeira, a rejeição, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Então, o que é a blasfêmia? Rejeitar deliberada e continuamente. Deliberada quer dizer de consciência pessoal, liberada, sem pressão, chegar à conclusão pessoal sobre determinada coisa. Se você chega à conclusão, não, eu estou deliberadamente convicto que o Espírito Santo não tem nenhuma ação e que ele não age na vida de ninguém para nos convencer do pecado. Estou certo que ele não tem poder de fazer um pecador chegar à conclusão e de fazer um pecador se aproximar de Jesus. O Espírito Santo não tem esse poder. Se isso acontecer deliberadamente, isto é, por sua própria vontade espontânea, e continuamente até quando? Se você fizer essa declaração, firmar-se nesse propósito e morrer nesse propósito, você está realmente perdido para todo sempre. Porque você anulou o meio que você tinha de encontrar o perdão dos seus pecados. Você não aceitou. Então, aí sim, você está perdido. Mas é preciso considerar essas palavras. Determinado, de forma determinada, e continuada. Continuada. Se você se arrepende do que fez, se você volta atrás, pede perdão, e Jesus vai lhe perdoar, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar. Agora, se você não se arrepende, e você chega a perder a sua consciência, ou morrer nessa condição de quem não aceitou o testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, então você está perdido. Quem rejeita está perdido, porque o Espírito Santo tem essa função. Olha o que diz em João 16, versículos 7 a 11. Eu vou pedir ajuda de alguém que queira ler, ou na tela, ou na Bíblia. João 16, Evangelho de João 16, de 7 a 11. Quem for ler, por favor, fique de pé e leia. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Esta palavra foi Jesus que disse: quando eu for,
o Consolador virá, e o papel dele é convencer o pecador, convencer uma pessoa que ela é pecadora. Irmãos, a cura de alguma enfermidade normalmente vem depois do diagnóstico. Ninguém vai procurar o médico, ninguém vai começar um tratamento sem ter um diagnóstico para iniciar esse tratamento. Então, o que o Espírito faz? Ele é aquele que nos convence do pecado. Ele faz a gente sentir, pessoalmente, que somos pecadores. E é claro que aqui nós não estamos falando de nenhuma forma de ministério, nenhuma forma de avivamento, nós estamos falando aqui de uma reflexão pessoal em que a pessoa serenamente chega à conclusão e diz: eu sou um pecador. Eu desobedeço a palavra de Deus. Eu realmente sou uma pessoa fora do plano de Deus. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Quantas pessoas ouvem mensagens, ouvem palavras, mensagens cantadas ou pregadas, e ele está ouvindo, e de repente ele chega a uma conclusão que precisa tomar uma decisão. Por que ele faz essa conclusão? Porque o Espírito Santo usa a palavra como uma ferramenta para convencer a pessoa que é uma pecadora. E depois disso, aponta para esse pecador a solução, que é Jesus. Então Jesus disse, o que Jesus disse aqui, é que o Espírito Santo tem a função de nos convencer do nosso pecado. Irmãos, é muito difícil uma pessoa convencer outra, tratando-se de pessoas adultas, pessoas que já sabem o que quer, pessoas que têm suas experiências próprias. Fazer uma pessoa mudar de vida, fazer uma pessoa mudar de direção de comportamento, é muito difícil, principalmente, continuadamente, fazer uma pessoa mudar de vida para sempre, para continuar nessa nova vida, só o Espírito Santo faz isso. O Espírito convence que é um pecador e depois aponta: se você é um pecador, não se preocupe, Jesus é o seu Salvador. Para um pecador existe um Salvador, para um grande pecador existe um grande Salvador. Então, a gente chega a essa conclusão e por isso a gente aceita Jesus. Agora, se eu não aceito esse trabalho do Espírito, quem vai me indicar? Quem vai me convencer? Ah, não, um pastor, um líder bom de conversa, convence. Irmão, não funciona assim. Na igreja não funciona assim. Aqui não é um lugar onde a gente conquista os outros pela conversa que a gente tem. Não, aqui não funciona assim. Na igreja não funciona assim. Nós estamos aqui porque a gente sabe quem nós éramos e sabe o que o Espírito de Deus nos transformou e fez de nós uma nova criatura. É por isso. E nós amamos os pastores, amamos as pessoas, homens e mulheres que nos ajudaram a entender isso. Aí Paulo diz assim: olha, honrem aqueles que vos ministraram a palavra de Deus, trazendo para vocês a salvação de Jesus Cristo. Considere de forma duplicada essas pessoas. Paulo diz isso, porque homens e mulheres semeiam a palavra, e a palavra convence, a palavra transforma, e às vezes de uma forma simples, né? De uma forma simples. O Espírito Santo teve várias oportunidades de agir de forma misteriosa, de forma poderosa, mudar as pessoas assim num estalar de dedo, se revelar para alguém e essa pessoa mudar de direção, mudar de vida.
mas o Espírito Santo deu uma demonstração muito interessante de como que ele leva o pecador para conhecer Jesus e para mudar de vida. O Espírito Santo mandou um anjo na casa de Cornélio, deu testemunho das qualidades de Cornélio, mas ainda faltava alguma coisa para Cornélio, porque era de boa índole, era um homem temente a Deus, era um homem de bom coração, dava esmolas, ajudava muito, era um homem que orava. O texto diz, você pode conferir isso em Atos 10, mas o Espírito disse assim: manda chamar Pedro, para que ele te diga o que convém fazer. O Espírito não sabia. O Espírito não podia dizer: olha, você está quase salvo, aceita Jesus, procura conhecer quem é Jesus. Não, o Espírito não disse isso. Manda chamar Pedro, que ele te dirá o que convém fazer. Porque o processo era esse: precisa de alguém falar quem é Jesus, outro aceitar e crer quem é Jesus. Então, quem faz esse trabalho de pregar e esse trabalho de entender é o Espírito Santo. Quer mais uma lembrança? Quando Paulo e Silas foram para pregar o Evangelho na primeira cidade da Macedônia, desceram para o rio para orar. E quando você encontra lá no meio do capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, diz que eles chegaram ao rio e encontraram uma série de mulheres que estavam lá no rio. E aí eles começaram a pregar. Paulo começou a pregar. E o texto lá diz o seguinte, que quando eles falavam, o Espírito de Deus trabalhava no coração de uma certa mulher chamada Lídia, para que ela entendesse o que Paulo estava falando. Irmão, pregador que não contar com o Espírito Santo é uma pessoa que quer moldar um ferro, batendo no ferro frio. Ferro frio não molda, ferro frio não enverga. Você quer ser um pregador que muda rumo das coisas, que muda a imagem, que muda a vida? Peça a graça do Espírito Santo, se alinha a Ele, que você fala e Ele aplica, você fala e Ele transforma, aí a coisa acontece. Então, é o Espírito Santo que faz isso. Quando a pessoa não crê no Espírito Santo, fica muito complicado. Aquele que rejeita a voz do Espírito e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão. O único recurso que pode levá-lo ao perdão. Então, o Espírito Santo nos leva ao único recurso. O que o Espírito Santo faz? Ele nos leva a Jesus. Ele nos leva a Cristo. Por isso que ninguém pode ser salvo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao Salvador. É a palavra de Jesus que salva. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O que o Espírito faz? Trabalhar nossa compreensão para entender quem é Jesus e até onde vai a ação da sua influência na nossa vida. E aí o Espírito vai mostrando para nós que não existe limite para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que entender que não tem salvação quem blasfemou contra o Espírito Santo alguma vez na vida, sem interpretar na linha desse contexto, é limitar a palavra, o poder transformador de Jesus, a uma barreira. Uma barreira é como se pudéssemos dizer: até aqui Jesus perdoa, mas daqui para frente Ele não perdoa mais. O limite, o poder dele não vai mais além. Não é isso. O que Jesus quer dizer e disse para nós é que nós precisamos entender que
que sem o Espírito Santo não entenderemos Jesus Cristo, e sem Jesus ninguém chegará ao céu. É esse trabalho, até mesmo porque a gente pode entender claramente que em tudo que Deus fez, o Espírito estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram de uma forma unificada para tudo na vida que a gente entende do Espírito, que a gente entende da igreja, que a gente entende da formação do mundo. O Espírito Santo estava presente, o Pai estava presente, o Filho estava presente. Então, na salvação das almas, o trabalho da Trindade também age. O trabalho da Trindade age. Deus enviou Jesus, Jesus foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo apresenta Jesus para o pecador, e a Trindade trabalha no resgate do pecador. Glória a Deus. Os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo. É bom observar isso aqui, para que se possa chegar a uma progressão de entendimento, porque, na verdade, existem pessoas que blasfemam mesmo contra o Espírito Santo. Isso não tenha dúvida. Dizer que blasfema contra o Espírito Santo é um pecado que impraticável, ninguém chega a blasfemar, ninguém chega a concretizar esse pecado, isso é um engano. Chega sim. É possível chegar a ele. O que nós queremos aqui é apontar uma volta dessa condição, para, se porventura alguém tiver blasfemado contra o Espírito de Deus, encontrar uma saída pela palavra de Deus para o resgate da sua vida. Primeiro ponto, primeiro passo, alguns passos para concretizar a blasfêmia. Primeiro ponto, entristecer o Espírito, se for de forma contínua, levará à resistência do Espírito. Veja bem, a Bíblia diz que quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós estamos nos tornando como que juízes do Espírito, e nós vamos perdendo, tirando o espaço do Espírito nos influenciar, e isso vai gerar uma resistência ao Espírito por nós, pecadores, de modo que a gente vai ouvir o Espírito, mas vai entrar no ouvido e sair no outro, vai perder o interesse pelo Espírito quando nós entristecemos o Espírito Santo. E aí agora, irmãos, qual é o conceito de entristecimento do Espírito Santo que nós temos do passado das Assembleias de Deus? Algumas coisas nós mudamos de entendimento desde que a Assembleia de Deus foi se manifestando no Brasil, há 50 e tantos anos atrás, há 100 e tantos anos atrás, especificamente 103 ou 104 anos atrás, nós tínhamos com alguma orientação sobre batismo com o Espírito Santo e dizíamos que era o selo do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ser selado para o arrebatamento da igreja, ser selado para a salvação. E confundíamos batismo com o Espírito Santo com selo do Espírito Santo. Na verdade, ser selado com o Espírito Santo é ter a declaração de propriedade do Pai. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Mas o erro é confundir batismo com selo. Selo era uma declaração de propriedade que Paulo caracterizou muito bem quando se referiu às madeiras que desciam rio abaixo, cada um com o selo do seu proprietário, e o rio levava, e lá embaixo cada um pegava sua madeira de acordo com o selo.
Então, Paulo disse que nós somos selados para o dia da vida eterna, para o dia da redenção. Mas este selo é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Selo do Espírito Santo, garantia de propriedade de Deus na nossa vida. Se formos batizados com o Espírito Santo, podemos fazer grandes obras, mas ninguém perde a salvação por não ter sido batizado com o Espírito Santo nos moldes do Pentecoste, do Atos 2. Ninguém perde a salvação. Agora, quem não é selado pelo Espírito, quem não recebeu o Espírito de Deus e não decidiu sua vida para servir a Cristo, com certeza essa pessoa precisa fazer isso para ter direito à salvação. Efésios 4:30, quem vai ler? Efésios 4:30, qualquer um irmão ou irmã que queira ler. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isto. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aqui eu busco, novamente, a interpretação antiga das Assembleias de Deus, com referência a entristecer o Espírito Santo. Sabe o que era pregado? Pois não? Isso, justamente. Quando Jesus soprou e disse, recebeu o Espírito Santo, a partir daquele momento, aqueles apóstolos já estavam salvos, estavam com a garantia de salvação, porque eles tinham o Espírito Santo. E Jesus depois disse, aquele Espírito que vier, Ele estará convosco, porque Ele estará em vós, porque Ele está convosco. Então, é um progresso que vem no sentido aí. Agora, aqui, nas Assembleias de Deus, nossa denominação, há muitos anos atrás, sabe o que se pregava aqui? Que quando o crente entristecia o Espírito Santo saía dele, voava para longe e o abandonava na solidão, na condenação. Isso é perigoso demais, porque se eu entristeço o Espírito Santo e ele me abandona, está confuso isso, não está? Porque o Espírito Santo veio para me ajudar. O Espírito Santo veio porque eu precisava de um socorro. O Espírito Santo veio porque ninguém pode conhecer Jesus se não for pelo Espírito Santo. E na hora do meu tropeço ele me abandona. Então isso mudou. Não mudou o texto, mas mudou a interpretação. Hoje, nós da Assembleia de Deus cremos que não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para a vida eterna, para não viver na prática do pecado. Porque não tem como você estar em comunhão com o Espírito Santo e ao mesmo tempo com uma vida dissoluta. Isso não é possível. Porque é necessário que haja diferença entre o que é salvo e o que não é salvo, entre o justo e o injusto, entre o santo e o ímpio, isso tem que existir. Então o Espírito Santo não nos abandona, mas Ele está sempre ao nosso lado. Quando nós erramos, Ele aponta para o Calvário, aponta para o céu, e usa o apóstolo para escrever, filhinhos, não pequeis. Mas, se porventura pecardes, tendes no céu um advogado que intercede por vocês. Isso é o Espírito Santo que faz. Já pensou se o Espírito Santo dissesse, filhinhos, não pequeis. Se pecar, tchau.
estou fora. Já pensou se o Espírito Santo dissesse isso? Não, ele não faz isso. Pois não, fique à vontade. O outro Consolador. Vai embora. Quando Paulo, escrevendo aqui, não entristeçais o Espírito Santo, ele está dizendo que há interesse de Deus, interesse do Espírito Santo, que vivamos uma vida de comunhão com Ele, uma vida progressiva, que a gente possa estar certo, que assim como um pai que está segurando na mão de um menino que está começando a andar, ou uma mãe, e o menino cai, e ele segura, e o menino cai de novo, e ele torna a levantar o menino. Não é porque o menino levanta e cai enquanto está começando a andar, que o pai o abandona e diz, já segurei na mão muitas vezes, estou soltando, torna a cair, então fica para lá. Não, isso não é assim, o Espírito Santo não faz isso. Ele vai conosco, e vai com a persistência tamanha, que diz a Bíblia, que ele chega a orar por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós nem temos condição de expressar, ele expressa por nós. Glória a Deus por isso. Isso é muito importante. Número 2, segundo passo para uma blasfêmia contra o Espírito Santo se concretizar. Resistência ao Espírito Santo leva ao apagamento do Espírito Santo dentro da pessoa. Está caminhando para uma avalanche terrível. Está ficando complicado. Resistência ao Espírito Santo leva ao apagamento do Espírito Santo dentro da pessoa. Aí Paulo disse, não extinguais o Espírito. Extinguir é o quê? Não é a mesma coisa que apagar? Extintor de incêndio. O que é que o extintor faz? Extingue. O nome já diz, apaga. Quando nós extinguimos ou apagamos o Espírito Santo dentro de nós, vai gerando quando nós resistimos ao Espírito Santo, vai gerando um apagamento da sua ação dentro de nós, uma extinção do seu poder dentro de nós. E o que é resistir? Resistir aqui, irmãos, é justamente se tornar contra. Resistir é não aceitar a sua proposta. Resistir é fincar pé, numa linguagem mais vulgar, fincar pé para não ir para onde alguém quer nos levar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós resistimos ao Espírito Santo, é quando ele quer nos conduzir para uma coisa, nós não queremos. Quando ele nos orienta, nós não queremos. Quando ele nos faz entender uma coisa, a gente rejeita. Há um texto na Bíblia que eu não trouxe, porque na hora que eu estava preparando não me veio à mente, mas, se não me fala, parece que é no livro de Provérbios, que diz que aquele que por muitas vezes resiste à repreensão, será destruído repentinamente. Aquele que resiste, aquele que não aceita, e que reiteradamente faz ouvido de mercadante para a mensagem, será destruído repentinamente, sem que haja cura. Esse versículo é muito interessante, viu? Eu lamento não trazê-lo, não ter de cor, infelizmente tenho limitações. Mas quer ajudar, por favor? Aqui é aberto. Pode ler, por gentileza?
vendo? Sem que haja remédio. Aí a mídia já colocou lá, ó. Aquele que reiteradas vezes é repreendido e não atende, isso é resistência. Resistência, fala uma coisa, não atende, fala outra, não atende, fala outra, não atende, vai criando uma rejeição e essa pessoa vai se tornando um tipo de candidato à blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois não? Sim, ele foi, tantas vezes que ele foi repreendido, tantas vezes que ele terminou perdendo a confiança em Deus e ao ponto de ir para os feiticeiros, as pitonisas que ele mesmo condenava aqui na época dele, né? Nós lemos aí 1 Tessalonicenses 5,19? Não lemos ainda, né? Eu gostaria que lesse. Resistência ao Espírito Santo leva à extinção ou apagamento do Espírito Santo dentro da pessoa. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Não extingais o Espírito. Não apague o Espírito. Irmão, seja sensível ao Espírito Santo. Irmão, se você estiver numa situação difícil, ninguém estiver contigo, e o Espírito Santo te mostrar alguma coisa, irmão, deixa o Espírito agir, atende a voz do Espírito, não abandona a voz do Espírito, ele fala aos nossos corações. Às vezes ele pode usar uma pessoa com um dos dons que ele mesmo distribuiu, mas às vezes ele fala também ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Eu posso dizer para os irmãos, que nos momentos da caminhada da vida, como qualquer pessoa que é normal, teve uma época que eu proferi palavras que não devia proferir. Não deveria ter proferido. Mas, irmão, eu senti, de uma hora para outra, uma demonstração assim de decepção tão forte, como se eu estivesse pensando assim: eu não acredito que eu falei essa palavra. Eu não acredito que eu disse isso. Como que um confronto assim pessoal. Quem faz esse convencimento? O Espírito Santo. O que eu fiz e que a maioria de vocês faria? Imediatamente pedir perdão ao Senhor, porque não é próprio que uma fonte coloque água doce de manhã e água salgada à tarde. Então, o Espírito me fez entender que aquilo não era um procedimento correto. Agora, se eu resisto ao Espírito, diga: isso é comum, todo mundo faz. Bobagem. Qualquer uma pessoa fala isso, qualquer uma pessoa age assim, então nós teríamos problemas. Então, o Espírito Santo é quem nos guia, quem nos encaminha. Eu estou percebendo que... Pois não? Isso, a espada do Espírito. Isso, muito bem, minha irmã, boa participação. Então, observe aqui. Eu estou percebendo que o tempo não vai ser suficiente, mas, se Deus nos permitir, terça-feira continuaremos nesse mesmo problema, essa mesma parte. Daqui de onde parar, a gente avança. Não temos problema. E se Jesus voltar, você não precisa concluir o currículo para ser salvo. Vocês já são salvos em Cristo Jesus, não tem problema, tá bom? Então, vamos andar só mais um pouquinho, porque eu tenho algum procedimento ainda para fazer e não quero passar do horário. Terceiro passo que mostra um caminho de blasfêmia contra o Espírito Santo. Apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Olha a progressão. Entristecer o Espírito de forma contínua leva ao entristecimento
leva à resistência ao Espírito. Resistir ao Espírito leva ao apagamento da ação do Espírito em nossa vida. Apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Lê Hebreus aí, por favor. Hebreus, capítulo 3, verso 8 a 13. Hebreus 3, versículos de 8 a 13. Vamos ver o que diz o texto. Não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram, e em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Está vendo, irmãos, o perigo que é quando nós tiramos a ação do Espírito e anulamos a ação do Espírito, nós ficamos reincidentemente praticantes de coisas que não agradam a Deus, uma vez, e a gente termina perdendo a filiação com Deus, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que fez milagres tremendos abrindo o Mar Vermelho. Depois, num dado momento, diz: nenhum de vocês entrará na terra prometida. Nenhum. Pronto. Tirou, nadou e morreu na praia, afogado do mesmo jeito. Parece que não foi uma ação inócua de Deus, mas não foi, porque a dureza do coração do povo, reincidentemente rejeitando o Senhor, criticando de tudo, não reconhecendo a soberania do Senhor, isso gerou uma rejeição por parte de Deus, e eles foram destruídos, e disse aí que o livro aos Hebreus dizendo: por isso declarei e jurei que não entrarão no meu repouso. Irmão, ser rejeitado por Deus é coisa seríssima, seríssima. Moisés que o diga. Moisés que o diga o tanto que ele penou, quando Deus disse: Moisés, fala a rocha, e ele feriu a rocha, segunda vez, e Deus disse: Moisés, não era para ter ferido a rocha a segunda vez, era só para ser falado. Por isso, você não entrará na terra de Canaã. Pode prosseguir o povo, pode levar. Lá na frente, o texto diz que Moisés quis negociar com Deus, como quem diz assim: Senhor, até aqui, tanto sofrimento, dá um jeitinho. E Deus disse assim: nesse assunto não falaremos mais. Sobe no monte que eu vou te mostrar a terra, você verá que tem uma terra, porém você não entrará. Não dá para brincar com Deus não, irmão. Não dá para brincar com Deus, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso. A gente começa a achar que Deus também não leva as coisas a sério com a gente não, que de qualquer jeito Deus nos aceita, nos perdoa. Isso não é verdade. Precisamos ter consciência de que Ele nos ama e quer o melhor para nós. Bom,